Respire fundo. Sinta o ar que preenche seus pulmões. Ele é frio, pesado, com um cheiro inconfundível de pedra úmida e fumaça de lenha antiga. Você está em um quarto, mas a palavra conforto ainda não foi inventada da forma como a conhecemos. O chão sob seus pés descalços é gelado, irregular, e a luz que entra pela fresta da janela é cinzenta, preguiçosa, como se o sol da manhã tivesse decidido que não valia a pena o esforço de aquecer este canto do mundo. O som que te acorda não é um alarme, mas o sino distante de uma capela, um som metálico e solitário que marca o tempo em um mundo que se move na velocidade de uma carroça de bois. Você se senta sobre o colchão de palha, que pica sua pele através do tecido rústico da camisola, e o silêncio que se segue é preenchido pelo som da sua própria respiração, e pelo rangido ocasional da madeira velha do castelo, que parece suspirar sob o peso de séculos de segredos. Ao longo da tarde você caminha pelos corredores. As tapeçarias penduradas nas paredes, retratando caçadas e batalhas sangrentas, são bonitas de longe, mas de perto, cheiram a mofo e poeira. Elas não conseguem impedir que a friagem das paredes de pedra se infiltre em seus ossos. O castelo não é um lar, é uma fortaleza, uma declaração de poder feita de granito e desconfiança. Lá embaixo, no pátio, a vida é mais barulhenta. Você ouve o clangor rítmico do ferreiro martelando o ferro, as ordens gritadas pelos guardas, o relinchar nervoso dos cavalos e o cheiro forte de esterco e feno molhado. Os homens te olham, mas não te veem. Eles veem um nome, um brasão, uma aliança política ambulante envolta em linho. Você é um ativo, uma peça em um tabuleiro de xadrez dinástico, e sua presença ali é um lembrete constante do seu valor de mercado. A noite chega sem cerimônia, engolindo a pouca luz que o dia ofereceu. O grande salão é iluminado por tochas que cospem fumaça e fuligem, pintando as paredes com sombras que dançam como fantasmas. O cheiro de carne assada, gordura e cerveja derramada paira no ar, misturado ao odor de cães molhados que dormem perto da lareira. As conversas são altas, as risadas são forçadas. Homens de barba por fazer, com brasões costurados em suas túnicas, discutem sobre terras, dotes e linhagens de sangue como se estivessem negociando gado. E no centro dessas conversas, invisível e inaudível, está o seu futuro. Um contrato assinado quando você ainda não sabia andar, uma promessa selada com cera quente que agora, a cada lua que passa, se aproxima do seu vencimento. Se essa viagem pelo tempo te acalma de alguma forma, curta só se gostar de verdade. Vamos flutuar para fora dos muros do castelo, para as ruas da cidade que se amontoa aos seus pés. A lama aqui é uma entidade viva, faminta por sapatos e barras de saias. Ela suga seus pés a cada passo, e o cheiro que sobe dela é uma mistura complexa de lixo, dejetos humanos e animais, e algo vagamente adocicado que você prefere não identificar. As pessoas se esbarram em você, sem pedir desculpas. As casas de madeira e argila se inclinam umas sobre as outras, como dentes tortos em uma boca doente, bloqueando o sol e criando um labirinto de vielas escuras e úmidas. Em uma taverna, o som de uma canção desafinada vaza pela porta, junto com o cheiro de suor e vinho barato. É um mundo de sobrevivência crua, onde a vida é curta, barulhenta e, na maioria das vezes, desconfortável. De volta ao seu quarto, a noite está completa. A lareira expele mais fumaça do que calor, e você se encolhe sob as pesadas mantas de lã. O silêncio agora é diferente. Não é pacífico. É um silêncio que espera. Você olha para os lençóis de linho branco imaculados. Na sua realidade, a infância não termina com uma festa ou um rito de passagem celebrado. Ela termina com um sinal biológico, uma traição silenciosa do seu próprio corpo. A primeira mancha de carmim em seus lençóis não será um segredo para ser sussurrado no ouvido de sua mãe. Será uma intimação pública. O sino que anuncia a todos os lordes e barões que a mercadoria, antes em desenvolvimento, está finalmente pronta para ser entregue. O contrato, antes uma abstração, torna-se carne e osso. Eles chamam isso de maturidade, uma palavra curiosa para descrever uma menina cujo corpo mal começou a se transformar, cujos quadris ainda não estão prontos para a provação brutal que a espera. A palavra madura aqui não significa sabedoria ou prontidão emocional. Significa apenas que seu útero é, teoricamente, capaz de cumprir sua única e mais importante função: gerar um herdeiro.
Um herdeiro para um homem que você talvez tenha visto uma única vez, um estranho cujo nome você mal consegue pronunciar. Um homem que te verá não como uma esposa, mas como um campo fértil que ele precisa arar para garantir que sua linhagem não se extinga. Sua vida, a partir daquele momento, se torna uma aposta de alto risco. Você fecha os olhos, tentando afastar esses pensamentos. Tenta se concentrar no som do vento que assobia pelas frestas da janela, no peso do cobertor sobre seu corpo. Mas a verdade é uma presença fria no quarto. Seu dever mais perigoso não será governar terras ou comandar exércitos. Será sobreviver à sua própria biologia. Sobreviver ao leito nupcial, ao parto, à febre que se segue. Sobreviver para dar a um homem um filho homem, e talvez, se os deuses forem absurdamente generosos, sobreviver para ver esse filho crescer. Esta é a realidade silenciosa e brutal que te espera. Apenas respire, deixe a escuridão te levar. E se o sono te encontrar em algum momento desta jornada, comente a hora em que você finalmente caiu no sono. Deixe sua consciência se desprender do quarto de pedra, da tapeçaria mofada, do destino selado em um contrato. Flutue para além dos muros, sobre os telhados de colmo e as vielas escuras. O mundo lá fora não para, não respira, não espera. Ele pulsa em um ritmo exaustivo, uma sinfonia de trabalho e sobrevivência. E agora, você vai ouvir cada nota dissonante. Vamos descer não em um salão de banquetes, mas para o coração pulsante da labuta, para o lugar onde o pão é feito, a roupa é tecida, e os minérios são arrancados das entranhas da terra. Vamos mergulhar no cotidiano daqueles cujas vidas são tão anônimas quanto essenciais, um oceano de esforço, sobre o qual flutua o seu castelo. Este é o motor invisível do seu mundo, e ele funciona à base de suor, fuligem e uma resignação quase sagrada. Sinta o ar ficar mais denso, mais pesado. Você desce para a escuridão, para uma boca aberta na encosta de uma colina. É a entrada de uma mina. O cheiro aqui é de terra molhada, de pedra fria, e de algo metálico e acre, o cheiro do próprio medo. A única luz vem de lamparinas a óleo, pequenas chamas trêmulas que lançam sombras grotescas e alongadas nas paredes irregulares. O som dominante é um baque surdo e constante, o eco de dezenas de picaretas batendo na rocha, um coração artificial e doentio que nunca para de bater. Você vê homens, ou o que restou deles, com os rostos e corpos cobertos por uma pasta de suor e pó de carvão, parecendo estátuas de fuligem que ganharam uma vida miserável. Cada golpe da picareta é um esforço que reverbera pelos braços, pelos ombros, pela espinha dorsal. O ar que eles respiram é uma lixa. Cada inspiração leva para dentro dos pulmões a poeira fina que lentamente os transforma em pedra. É um processo de mumificação em vida, uma barganha terrível onde se troca anos de vida por algumas moedas por dia. Você observa um homem mais velho, talvez com 40 anos, mas com o rosto de 60. Ele para por um instante, apoiado no cabo da ferramenta, e uma tosse violenta sacode seu corpo frágil. Ele cospe algo escuro na palma da mão, olha por um segundo, e joga no chão, como se livrasse de uma parte de sua própria alma. Não há tempo para lamentações. A pausa é um luxo perigoso. O capataz está sempre olhando, e um desmoronamento pode acontecer a qualquer momento, selando o túmulo com a mesma rocha que eles tentavam extrair. O trabalho continua. A picareta sobe, a picareta desce. A rocha cede, o pulmão cede. Agora suba de volta para a luz do dia, uma luz que parece agressiva e pálida depois da escuridão. Vamos entrar em um galpão longo e baixo, onde o ar é igualmente irrespirável, mas por um motivo diferente. Aqui, o que flutua é a poeira de lã e linho, finas partículas que coçam os olhos e arranham a garganta. O som é uma cacofonia ensurdecedora, o claque-claque-claque de dezenas de teares de madeira, uma batida mecânica e implacável que domina todos os outros ruídos. Mulheres e meninas, com os dedos ágeis e os olhares cansados, operam estas máquinas. Elas são as fiandeiras, as tecelãs. O movimento é repetitivo, hipnótico. Lançar a lançadeira, puxar a barra, pisar no pedal, hora após hora, dia após dia. O corpo se torna uma extensão da máquina, um autômato de carne e osso. Observe uma jovem, talvez não muito mais velha que você.
Seus ombros estão curvados, uma consequência permanente de se inclinar sobre o tear por 12 horas diárias, desde que teve idade suficiente para alcançar os pedais. Seus olhos estão vermelhos, irritados pela poeira e pela necessidade de focar nos fios finos sob a luz precária que entra pelas janelas sujas. A refeição do meio-dia é um pedaço de pão duro e um naco de queijo, comidos apressadamente ao lado da máquina barulhenta, porque parar o tear significa parar de ganhar. Elas tecem os brocados e veludos que você talvez um dia vista em seu casamento, mas suas próprias roupas são de um tecido grosseiro e remendado. A ironia é tão espessa quanto a poeira no ar, mas ninguém aqui tem tempo ou energia para apreciá-la. A lançadeira vai, a lançadeira vem. O tecido cresce, a juventude se esvai. Deixe o barulho para trás e siga o cheiro de fermento e fumaça. Você chega antes do sol nascer, em uma sala pequena e abafada nos fundos de uma casa. É a padaria. O calor aqui é sufocante, emanando de um grande forno de tijolos que ocupa uma parede inteira, uma besta adormecida com a boca cheia de brasas. Um homem, com os braços grossos e brancos de farinha até os cotovelos, move-se em um ritmo constante. Ele é o padeiro. Seu trabalho começou no meio da noite misturando água, farinha e o fermento mãe, uma criatura viva e borbulhante que ele alimenta como um animal de estimação. Agora, ele sova a massa em uma grande mesa de madeira, um trabalho de força bruta. Ele empurra, dobra, gira. O suor escorre de sua testa e se mistura à farinha em seu rosto. Sinta o calor na sua pele, o cheiro adocicado da massa crua e o aroma delicioso do pão que já está assando. Para o resto da cidade, é o cheiro do despertar, do conforto. Para ele, é o cheiro da exaustão. Suas mãos são um mapa de cicatrizes de queimaduras, testemunhas de encontros descuidados com a boca do forno. A sua pausa é um gole de água de um balde e um momento para enxugar o rosto com o antebraço. Ele não tem finais de semana, não tem feriados. O pão precisa ser feito todos os dias. A cidade tem fome. Ele usa uma longa pá de madeira para deslizar os pães para dentro e para fora do inferno de tijolos, em um balé perigoso e preciso. A massa é sovada. O pão é assado. A cidade é alimentada, o corpo é consumido. Vamos para a costa, onde o ar é salgado e cortante. O cheiro de peixe e maresia é tão forte que parece ter uma textura própria. Você está em um pequeno porto, onde barcos de pesca de madeira balançam na água cinzenta. Os pescadores estão aqui, desde antes da primeira luz, remendando redes, com as mãos ásperas e nodosas, os dedos manchados de alcatrão. Eles não falam muito. O mar não gosta de conversa fiada. Eles se movem com a economia de gestos de quem faz a mesma coisa a vida inteira. Lançar as redes, sentir o peso da captura, puxar. É uma batalha de resistência contra o peso da água, o frio e a força das criaturas que eles tentam arrancar de seu lar. A bordo de um desses barcos, o mundo é um balanço constante. O frio é úmido, penetrante e parece se alojar nos ossos para nunca mais sair. As mãos dos homens estão sempre molhadas, rachadas pela água salgada, mas continuam a trabalhar, eviscerando peixes com facas afiadas, o sangue e as entranhas tornando o convés escorregadio e perigoso. Eles olham para o horizonte não com admiração, mas com a cautela de quem conhece a fúria do oceano. Uma tempestade pode surgir do nada, transformando o local de trabalho em uma tumba aquática. A refeição deles é peixe seco e água, o sabor do próprio trabalho. Eles voltam para a terra firme, com o corpo doendo, e o cheiro do mar impregnado, na pele e na alma. A rede é lançada, a rede é puxada. O mar dá, o mar toma. Agora, olhe para cima, para os telhados da cidade. Veja aquelas figuras pequenas e esguias, tão cobertas de fuligem que mal parecem humanas. São os limpadores de chaminé, e quase todos são crianças. São pequenos o suficiente para caber nos dutos estreitos que serpenteiam dentro das paredes das casas. Você observa um menino, talvez de 7 ou 8 anos, sendo empurrado para dentro da boca escura de uma chaminé. Para ele, é como ser engolido por um monstro de tijolo e fuligem. A escuridão é total, o ar é sufocante, uma mistura de cinzas velhas e fumaça. Ele sobe usando os joelhos e cotovelos, raspando a fuligem com uma escova, a pele arranhada e sangrando contra o tijolo áspero.
A fuligem entra em seus olhos, em sua boca, em seus pulmões, cada respiração é um gole de veneno. O maior medo não é a altura, mas ficar preso, entalado em uma curva apertada, incapaz de subir ou descer, gritando em um silêncio abafado que ninguém ouviria. É uma morte lenta e aterrorizante. Quando ele finalmente emerge no topo, no telhado, ele pisca contra a luz, um pequeno fantasma negro contra o céu cinzento. Ele tosse, expelindo uma nuvem de pó preto. Sua recompensa é uma moeda, talvez duas. Sua expectativa de vida é drasticamente encurtada por doenças respiratórias, que os médicos da época nem sequer têm nome. A criança desce, a criança sobe. A chaminé fica limpa, a vida fica suja. Por fim ouço o som lento e rangente que percorre as estradas de terra. É a carroça. O carroceiro é um homem que vive em um estado de movimento perpétuo e desconfortável. Ele se senta em uma prancha de madeira, sentindo cada solavanco, cada buraco da estrada em sua coluna. O ritmo é o passo lento e constante do boi ou do cavalo que puxa a carga. O mundo dele é a estrada à sua frente, o cheiro do animal, do couro dos arreios e da carga que ele transporta, seja feno, barris de vinho ou pedras para uma nova muralha do castelo. Ele está exposto a todos os elementos, o sol escaldante do verão, a chuva gelada do outono, o vento cortante do inverno. A vida dele é uma solidão longa e monótona, quebrada apenas pela chegada a uma estalagem barulhenta ou a uma cidade movimentada. Ele dorme debaixo da carroça, enrolado em um cobertor áspero, com uma faca ao alcance da mão para se proteger de ladrões. Sua comida é o que ele pode carregar: pão, carne seca, uma garrafa de cerveja barata. Se uma roda quebra, ele precisa consertá-la sozinho, com ferramentas rudimentares e muita força bruta. Ele é a linha vital que conecta as vilas e cidades, transportando as mercadorias que todos precisam, mas sua existência é quase invisível, tão comum quanto a poeira da estrada que cobre seu rosto. A roda rende, a roda gira. A carga chega, o homem se desgasta. Cada um desses mundos, cada uma dessas vidas, é uma engrenagem na grande máquina que mantém o seu castelo de pé, o seu prato cheio e o seu futuro, tão terrivelmente planejado, se aproximando a cada nascer e pôr do sol. Respire fundo, mas com cuidado. O ar que você inspira agora não é o do seu quarto, mas o ar denso e carregado de perigo que permeia cada canto deste mundo. O trabalho que descrevemos não é apenas exaustivo. Ele é um predador paciente, que espera por um momento de distração, um passo em falso, um instante de azar. Aqui, um acidente de trabalho não resulta em uma licença médica ou uma indenização. Resulta em um corpo quebrado, uma família faminta ou, mais frequentemente, um funeral apressado. A segurança é um conceito de um futuro distante e inimaginável. O único equipamento de proteção individual é um amuleto de sorte pendurado no pescoço e uma prece murmurada entre os dentes. A vida é barata, e os corpos substituíveis. Você está prestes a testemunhar o preço real do minério, do tecido e do pão, pago não em moedas, mas em sangue e ossos. Vamos voltar àquela mina escura, onde o som da picareta é a única música. Imagine um homem, vamos chamá-lo de Jean, trabalhando em um túnel estreito, sustentado por vigas de madeira que gemem sob o peso da montanha. De repente um som que não é o da picareta, um estalo seco, agudo, como um osso se partindo, é uma viga de suporte. Por uma fração de segundo, há um silêncio absoluto, um vácuo de som e ar. E então, o mundo desaba. Não é como nos seus filmes, com uma avalanche de pedras. É mais íntimo, mais pessoal. A escuridão se torna sólida. O teto de rocha simplesmente desce, esmagando Jean instantaneamente, transformando-o em pouco mais que uma mancha vermelha e um monte de ossos triturados na poeira de carvão. Seus companheiros não tentarão cavar para resgatá-lo, é perigoso demais. Eles apenas farão o sinal da cruz, murmurarão seu nome e abrirão um novo túnel ao lado. O corpo de Jean se tornará apenas mais um fóssil inconveniente. Afinal, a demanda por carvão não para por causa de um único homem. Agora, olhe para cima, para as alturas vertiginosas de uma catedral em construção, um esqueleto de pedra arranhando o céu.
Em 1174, um mestre pedreiro francês chamado Guilherme de Sens estava supervisionando a reconstrução do coro da Catedral de Cantuária na Inglaterra. Ele era o melhor, um gênio da arquitetura. Ele se movia pelos andaimes de madeira, a mais de 20 metros de altura, com a confiança de quem caminhava em terra firme. Mas a madeira medieval não é confiável. Uma prancha cede, um prego se solta, Guilherme despenca. O som do seu corpo batendo no piso de pedra ecoa pela nave, vazia como um trovão profano. Ele não morre. A morte às vezes é uma misericórdia que não é concedida. Ele sobrevive, mas com o corpo permanentemente quebrado, paralisado, um gênio preso em uma concha de dor. Ele passou o resto de seus dias deitado em uma cama, ditando as instruções para seus aprendizes, observando sua obra-prima ser erguida por outros. Uma queda de segundos definiu o resto de uma vida. A gravidade é uma força democrática, não se importa com seu talento. Deixe a cidade e viaje para o campo, para uma vila que celebra a colheita. O pão de centeio escuro e denso é distribuído para todos. Mas o centeio deste ano carrega um passageiro invisível, um fungo chamado Claviceps purpurea. Ninguém sabe. Eles comem com gratidão. Horas depois, a praga começa. As pessoas a chamam de fogo de Santo Antão. Primeiro, uma sensação de formigas caminhando sob a pele. Depois, a loucura. Aldeões começam a ter convulsões violentas, a gritar com alucinações aterrorizantes, dançando e se contorcendo como se possuídos por demônios. Outros sentem um fogo consumidor em seus membros. Seus dedos, mãos, pés e braços começam a queimar, depois ficam dormentes, escurecem e, por fim, a gangrena se instala. A carne morre e fica preta e seca, e os membros simplesmente caem, como galhos podres de uma árvore. Uma vila inteira pode ser dizimada, contorcendo-se em agonia e delírio, tudo por causa de um pão contaminado. O pão de cada dia às vezes te dá o pão de cada dia. E às vezes, te tira um braço. Voltemos ao galpão dos tecelões, mas desta vez, vamos para a área dos tintureiros. É um lugar de cheiros nauseantes e cores vibrantes. Grandes caldeirões de cobre, com mais de 1 metro de diâmetro, borbulham com tinturas ferventes. Para fixar a cor, eles usam mordentes, substâncias como o alume, ou mais comumente, urina humana envelhecida, coletada em potes do lado de fora das casas. O chão é permanentemente escorregadio, uma mistura de água, corante derramado, e sabe-se lá mais o que. Um jovem aprendiz, apressado, escorrega. Sua queda é desajeitada. Ele não cai no chão, ele cai para dentro de um caldeirão de tintura de anil fervente. O grito é instantâneo, agudo, mas é rapidamente abafado pelo líquido borbulhante. Os outros trabalhadores olham, horrorizados, mas não há nada a fazer. Retirar o corpo seria perigoso, e mais importante, arruinaria um lote caríssimo de corante. O menino, em seus últimos momentos, se tornou literalmente um com o seu trabalho. O perigo, no entanto, não vem apenas de acidentes súbitos e violentos. Ele se esconde no cotidiano, naquilo que você leva à boca. A confiança é um luxo que poucos podem se dar, especialmente na hora de comprar comida. A fome por lucro é tão antiga quanto a fome por pão, e os atalhos são muitos. O que você come raramente é apenas o que você pensa que está comendo. É um coquetel de engenhosidade, ganância e substâncias que fariam seu estômago moderno se rebelar. Cada refeição é um ato de fé, uma aposta contra a criatividade sombria do vendedor. E nesta roleta alimentar, a casa quase sempre vence, cobrando seu preço em cólicas, doenças, ou uma lenta e imperceptível intoxicação. A sobrevivência não depende apenas de ter o que comer, mas de sobreviver ao que se come. Observe o padeiro novamente. O pão branco e fofo é um símbolo de status, mas a farinha branca é cara. Para fazer a farinha render e o pão parecer mais branco e pesado, a desonestidade se torna um ingrediente secreto. Ele pode misturar giz moído, pó de ossos de animais, ou até mesmo serragem à massa. O alume, uma substância química adstringente, é adicionado para dar ao pão uma brancura impecável e impedir que ele esfarele. Seus clientes compram um pão que parece perfeito, mas que raspa seus intestinos e desgasta seus dentes. Eles estão, literalmente, comendo pedras e madeira.
A longo prazo, isso causa problemas digestivos crônicos, bloqueios intestinais e uma desnutrição disfarçada pela sensação de estômago cheio. Mas, no curto prazo, pão está na mesa e o padeiro tem algumas moedas a mais no bolso. Um negócio justo, dependendo do seu ponto de vista. Essa criatividade culinária se estende a tudo. O leite é aguado para render mais, e um pouco de giz ou até mesmo cérebro de ovelha batido é adicionado para restaurar a cor e a cremosidade. A cerveja, a bebida de todos, do nobre ao camponês, muitas vezes recebe aditivos para mascarar um lote mal fermentado ou para dar um soco mais forte. Ervas narcóticas, fuligem para dar uma cor mais escura, ou até mesmo sais de chumbo para adoçar uma bebida azeda, causando um envenenamento lento e neurológico. O açougueiro, confrontado com uma peça de carne que já passou do seu auge, não a joga fora. Ele a esfrega com especiarias fortes para mascarar o cheiro de podridão, ou a pinta com sucos vegetais, ou até mesmo sangue para que pareça fresca e vermelha. O cliente leva para casa um pedaço de carne que é uma bomba relógio bacteriológica. A diarreia e a intoxicação alimentar são tão comuns que são consideradas apenas uma parte normal da vida. E quando a doença inevitavelmente chega, seja por um acidente, por comida estragada ou por uma das inúmeras infecções que flutuam no ar, você entra no reino ainda mais estranho da medicina medieval. Sem o conhecimento de germes ou vírus, a doença é vista como um desequilíbrio dos 4 humores do corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, ou como uma punição divina. Os tratamentos são, portanto, uma mistura de lógica falha, superstição e desespero absoluto. O médico, se você puder pagar por provavelmente recomendará uma sangria, usando sanguessugas ou uma faca para drenar o sangue ruim, que está causando a febre, enfraquecendo ainda mais um corpo que já está lutando para sobreviver. Se a sangria não funcionar, as opções se tornam mais exóticas. A doutrina das assinaturas dita que Deus marcou as plantas para indicar seu uso. A planta pulmonária, com suas folhas manchadas que lembram um pulmão doente, é usada para problemas respiratórios. Nozes, que se parecem com pequenos cérebros, são prescritas para dores de cabeça. As poções podem conter ingredientes como vermes, esterco de porco, musgo raspado de um crânio humano ou pó de múmia egípcia, acreditando-se que o pó de um corpo preservado poderia transferir sua longevidade. Para uma ferida, um cataplasma feito de teias de aranha e esterco de vaca pode ser aplicado para puxar para fora o mal. Na realidade, ele apenas introduz o tétano diretamente na sua corrente sanguínea. Em um mundo sem antibióticos, a cura é muitas vezes mais perigosa que a doença. Você, em seu castelo, está isolada da brutalidade da mina e da oficina do tintureiro. Sua comida é, presumivelmente, de melhor qualidade, e os venenos nela são provavelmente mais sutis, como o chumbo dos pratos de estanho e dos cálices. Mas você não está imune à ignorância que governa a saúde e a doença. O mesmo médico que sangra um camponês até a morte por um resfriado é o que será chamado ao seu leito. As mesmas mãos sujas que auxiliam no parto de uma serva são as que te tocarão quando chegar a sua hora. Seus perigos não vêm de um andaime que desaba, mas do sussurro ignorante de um curandeiro, de uma febre puerperal incompreendida, de um remédio que é puro veneno. A sua gaiola dourada te protege do mundo lá fora, mas ela tem suas próprias armadilhas, silenciosas e igualmente mortais. A sorte, e não o status, continua sendo a sua melhor chance de sobrevivência. Respire fundo, mas com cuidado. O ar que você inspira agora não é o ar limpo e frio do seu quarto de pedra, mas uma névoa espessa e invisível, tecida com os fios da doença. Ela se agarra às cortinas, se esconde na poeira dos cantos e viaja silenciosamente no hálito das pessoas. Para este mundo, a doença não é um inimigo microscópico a ser combatido com ciência. É uma sombra, um miasma, um castigo divino ou simplesmente má sorte, tão aleatória e inevitável quanto um raio em um dia de céu azul. As enfermidades têm nomes poéticos e aterrorizantes, sussurrados com uma mistura de medo e resignação. Elas não são diagnosticadas, são reconhecidas como um velho e indesejado conhecido que bate à porta sem ser convidado, trazendo consigo uma bagagem de febre, dor e desespero. E ele sempre encontra uma forma de entrar. Há a consunção, a doença dos poetas e dos condenados.
ela começa de forma tão sutil que quase parece uma afetação. Uma tosse delicada, uma palidez que confere uma beleza frágil ao rosto, um cansaço que é confundido com melancolia. Mas a consunção é uma artista da decomposição lenta. Ela esculpe o corpo por dentro. A febre baixa que chega todas as tardes, deixando suas bochechas coradas como se estivesse envergonhada. Os suores noturnos que encharcam os lençóis, deixando um rastro frio e pegajoso. E então, a tosse perde toda a sua delicadeza. Torna-se um som úmido, rasgado, que sacode o corpo e termina com uma mancha de um vermelho vivo e brilhante em um lenço de linho. É o seu próprio pulmão se desfazendo, cuspido em pedaços. A doença te consome, te devora de dentro para fora, deixando apenas uma casca fina de pele e osso, com olhos grandes e assustados que já conseguem ver o outro lado. Depois, há a febre das prisões, o tifo, que floresce na sujeira e na superlotação. Ele não é sutil. Ele chega como um ladrão, arrombando a porta do seu corpo. Em um dia você está bem, no outro, uma fornalha se acende dentro de você. A febre é tão alta que o mundo se dissolve em um delírio trêmulo. As paredes respiram, as sombras sussurram segredos terríveis. Uma dor de cabeça excruciante martela suas têmporas, como se um ferreiro estivesse tentando forjar algo novo dentro do seu crânio. E então, após alguns dias, os sinais aparecem na pele. Pequenas manchas roxas, como flores doentias desabrochando em seu peito e abdômen, um mapa da podridão que se espalha por dentro. O nome popular é assustadoramente preciso: febre petequial. O corpo se torna um campo de batalha. E na maioria das vezes, é um campo onde o único vencedor é o piolho que transmitiu a doença em primeiro lugar. E a mais temida de todas, a bexiga, a varíola, ela é a personificação da desfiguração, um monstro que marca a alma e a pele. Começa como qualquer outra febre, com dores e calafrios. Mas então a erupção se inicia. Primeiro, pequenas manchas vermelhas. Em 1 ou 2 dias, elas se transformam em bolhas cheias de um líquido claro, depois purulento. Seu corpo inteiro se torna uma paisagem de pústulas, cada uma delas uma pequena fonte de dor e coceira infernal. O cheiro que emana de você é adocicado e rançoso, o cheiro inconfundível da carne em decomposição. Se você sobreviver à febre altíssima e à infecção generalizada, a provação ainda não acabou. As pústulas secam, formam crostas e caem, deixando para trás cicatrizes profundas, como se pequenos vermes tivessem comido seu rosto. Muitas vezes, as pústulas se formam também em seus olhos, e a recompensa por sobreviver é a escuridão eterna. Você carrega as marcas da doença para sempre, um lembrete visível de que você dançou com a morte e por pouco não foi levado. A intoxicação alimentar, por sua vez, é a vingança rápida e brutal da comida estragada. É a revolta das suas próprias entranhas. Começa com uma cólica, um nó que se aperta em seu estômago. Logo seu corpo tenta expulsar o veneno com uma violência desesperada. Vômitos que te deixam fraco, trêmulo, com o gosto amargo da bile na boca. E a disenteria, o fluxo de sangue, que te esvazia, te desidrata, te humilha, prendendo-o a um penico por dias a fio. Não há glamour aqui, apenas a miséria crua de um corpo se rebelando contra si mesmo. Você se sente oco, uma marionete cujas cordas foram cortadas. A febre queima, os calafrios te sacodem, e você reza para que acabe, de uma forma ou de outra. É uma morte por esgotamento, uma pequena e suja guerra travada no campo de batalha do seu sistema digestivo, e muitas vezes, não há sobreviventes. E quando a doença se instala, para onde você vai? A resposta depende de quem você é. Os pobres e os desamparados, aqueles sem família para cuidar deles, podem acabar em um lugar que chamam de hospital. Mas esqueça a imagem que você tem. Um hospital medieval não é um lugar de cura, é um lugar de espera. Um depósito de almas, administrado por ordens religiosas cujo principal objetivo não é salvar o seu corpo, mas garantir que sua alma esteja limpa e pronta para o encontro com o Criador. É um gesto de caridade, sim, mas a caridade de quem te dá um lugar quente para morrer. O tratamento é uma combinação de orações, sopas ralas e um fatalismo resignado. A medicina praticada ali é, na melhor das hipóteses, um placebo, na pior, um acelerador do inevitável.
O verdadeiro cuidado médico para a maioria vem de figuras mais próximas, a curandeira da vila, uma mulher mais velha cujas mãos conhecem os segredos das ervas. Ela vive em uma cabana que cheira a terra seca, fumaça e mistério. Seu conhecimento é uma colcha de retalhos, costurada com a sabedoria passada de mãe para filha, observações práticas e uma boa dose de superstição. Ela te dará um chá de casca de salgueiro para a febre, sem saber que contém o precursor da aspirina. Ela fará um cataplasma de folhas de confrei para um osso quebrado, sabendo por experiência que ajuda a soldar. Mas ela também pode te dar um amuleto com um dente de texugo para afastar os maus espíritos, ou murmurar um encantamento enquanto aplica uma pomada de gordura de ganso. Ela é a primeira linha de defesa, uma mistura de farmacêutica, psicóloga e feiticeira. E para o seu destino específico, o perigo mais iminente não é a bexiga ou o tifo, é o parto. E aqui, a figura central é a parteira. Ela não é uma médica. Ela é uma veterana de centenas de batalhas travadas em quartos escuros e abafados. Suas ferramentas não são bisturis, mas suas próprias mãos, fortes e experientes, e uma coleção de facas, ganchos e colheres que fariam um açougueiro estremecer. Ela sabe quando virar um bebê teimoso dentro do útero, quando puxar, quando esperar. Ela tem seus próprios remédios para acelerar o trabalho de parto ou estancar uma hemorragia, poções amargas cujas receitas morrem com ela. Mas suas mãos, que acabaram de ajudar no nascimento de um bezerro ou de limpar um peixe para o jantar, não conhecem a palavra esterilização. Ela traz consigo a vida, mas também, invisível em suas unhas e em sua pele, a febre puerperal, a infecção que transforma o milagre do nascimento em uma sentença de morte para a mãe. E quando todos os chás, todas as preces e toda a experiência das parteiras falham, há o destino final, o cemitério. Ele não é um parque tranquilo e arborizado. É um pedaço de terra superlotado anexo à igreja, onde os mortos são empilhados em camadas, como um bolo macabro de gerações. As cruzes de madeira apodrecem e caem, os nomes se apagam. Em tempos de praga, uma vala comum é aberta, um grande buraco onde os corpos são jogados sem cerimônia, cobertos com cal viva para acelerar a decomposição e diminuir o fedor. O coveiro é uma figura sombria e pragmática, cujo trabalho é criar espaço onde não há mais. Não é incomum que, ao cavar uma nova cova, sua pá acerte os ossos de um ocupante anterior. A morte não é um evento solene e distante. É uma vizinha barulhenta, uma presença constante no ar, na água e na terra sob seus pés. Agora, vamos passar um dia inteiro em um desses hospitais. Respire fundo e segure. A porta de madeira pesada se abre com um rangido que parece um gemido. O primeiro impacto não é visual, mas olfativo. É uma onda densa, uma parede de cheiros, que te atinge fisicamente. O odor azedo de corpos sem banho, o cheiro metálico de sangue velho, o fedor de urina e fezes que impregna a palha no chão, o aroma adocicado e nauseante da carne gangrenada. Por baixo de tudo isso, há o cheiro de incenso barato, uma tentativa fútil e quase irônica dos monges de purificar o ar, de mascarar o cheiro da morte com o cheiro da santidade. E há o som, um coro constante e baixo de sofrimento, tosses úmidas, gemidos que se arrastam, o choro baixo de alguém com dor e o murmúrio incessante de orações. A luz da manhã entra por janelas altas e estreitas, não para iluminar, mas para tornar a escuridão visível. Ela revela um salão longo e retangular, com paredes de pedra nua e um teto alto de vigas de madeira escurecidas pela fumaça de séculos. Não há leitos, apenas fileiras e mais fileiras de colchões de palha espalhados pelo chão de terra batida. A privacidade é um conceito que não existe aqui. Homens, mulheres e crianças estão deitados lado a lado, separados apenas por alguns centímetros de espaço. Um homem com uma perna esmagada por uma carroça geme ao lado de uma mulher tremendo com a febre, que por sua vez está perto de uma criança cujo corpo está coberto pelas pústulas da varíola. É um catálogo vivo das misérias humanas todas reunidas sob o mesmo teto. Um monge desliza pelo salão, ele não é um médico, é um cuidador de almas. Seu rosto é uma máscara de exaustão e compaixão resignada. Sua primeira tarefa do dia é a mais sombria. Ele se move de catre em catre, não para medir a febre ou o pulso, mas para verificar quem sobreviveu à noite. Ele se inclina, toca um ombro, um rosto. Se não há resposta, se o corpo está frio e rígido, ele faz o sinal da cruz,
e murmura uma breve oração. Depois, com a ajuda de um novato, o corpo é enrolado no próprio cobertor imundo e carregado para fora, para uma pequena sala nos fundos para guardar o coveiro. Não há comoção, não há lágrimas dos outros pacientes. Eles apenas observam com olhos vazios, talvez se perguntando se amanhã será a sua vez. O café da manhã chega em um grande caldeirão de ferro. É uma papa fina, um mingau de aveia aguado, sem sal, sem açúcar, sem sabor. É comida como combustível, nada mais. Um monge a distribui em tigelas de madeira lascadas. Para muitos, o simples ato de comer é uma tortura. A mulher com febre não consegue engolir. O homem com a perna quebrada está com tanta dor que não tem apetite. Uma jovem, nos estágios finais da consunção, mal tem forças para segurar a tigela. Ela tosse, e um filete de sangue escorre pelo canto de sua boca, manchando o mingau de rosa. Ela empurra a tigela para o lado. A fome é apenas mais um desconforto em meio a tantos outros. O meio da manhã é a hora dos tratamentos. Um irmão leigo, que em sua vida anterior talvez fosse um açougueiro ou um fazendeiro, é o responsável pela sangria. Ele se aproxima de um homem robusto, vermelho de febre, e amarra uma tira de couro em seu braço. Com uma lanceta que ele limpa na própria túnica, ele faz um corte rápido na veia. O sangue escuro jorra em uma bacia de metal. A crença é que a doença está no excesso de sangue ruim. Na realidade, ele está apenas enfraquecendo um corpo que precisa de toda a sua força para lutar. O homem que antes estava agitado fica pálido e mole, afundando na palha. O irmão leigo acena com a cabeça, satisfeito. A febre pode não ter baixado, mas o paciente está mais calmo. Uma vitória, a seu ver. Em outro canto, uma freira aplica um cataplasma em uma ferida purulenta na perna de um velho. A mistura é um segredo da ordem, uma pasta esverdeada feita de ervas, teias de aranha, e sussurram alguns, um pouco de esterco de pombo para puxar o mal. O cheiro é horrível, mas o velho suporta o toque com um estoicismo cansado. A freira enrola um pano sujo em volta da perna, prometendo que Deus irá curá-lo. A infecção, no entanto, não entende latim e não se impressiona com a fé. As linhas vermelhas que sobem pela perna do homem, um sinal claro de septicemia, continuam sua marcha inexorável em direção ao seu coração. O sol atinge o seu pico, mas o interior do hospital permanece em uma penumbra perpétua, o ar fica mais pesado, mais quente. As moscas, atraídas pelo cheiro de doença, zumbem preguiçosamente, pousando em feridas abertas e rostos suados. Alguns visitantes chegam, trazendo pequenos presentes, uma maçã, um pedaço de pão, ou apenas a sua presença. Uma mulher se senta ao lado de seu marido, limpando seu rosto febril com um pano úmido. Ela não diz nada. Não há nada a ser dito. Ela apenas segura a mão dele, um pequeno ato de amor em um oceano de miséria. O tempo se arrasta, medido não em horas, mas em ataques de tosse e ondas de dor. O almoço é servido. É uma sopa rala de repolho e raízes, com alguns pedaços de pão escuro para acompanhar. O cheiro de repolho cozido se mistura à sinfonia de odores já presente, criando uma nova e complexa nota de desespero. A água é trazida em um balde de madeira, e todos bebem da mesma concha de metal, compartilhando não apenas a água, mas também os germes de todas as doenças presentes no salão. Ninguém pensa nisso. A sede é uma necessidade mais imediata do que o medo de um contágio invisível. Beber é viver mais um pouco, mesmo que a própria bebida possa te matar mais rápido. A tarde é longa e sonolenta. O calor e a doença induzem um torpor em muitos dos pacientes. Alguns dormem, um sono agitado, pontuado por murmúrios e espasmos. Outros apenas olham para o teto, perdidos em seus próprios pensamentos, lembrando-se de uma vida fora daquelas paredes, uma vida de trabalho, de família, de saúde. Um padre idoso caminha lentamente pelo corredor, sua voz um sussurro rouco. Ele oferece a extrema unção àqueles que parecem mais próximos do fim. Ele se ajoelha na palha suja, unge a testa do moribundo com óleo sagrado, e ouve uma última confissão, absolvendo pecados antes que a alma parta. Para muitos, é o único conforto real que receberão. De repente, um grito rasga o silêncio sonolento. É o homem com a perna gangrenada. A dor se tornou insuportável. 2 monges fortes o seguram, enquanto um terceiro, o mais experiente, se aproxima com uma serra de amputação. Não há anestesia.
apenas uma garrafa de vinho barato que eles forçam o homem a beber. A serra começa a trabalhar o osso, o som é horrível, um rangido úmido e áspero. Os gritos do homem se transformam em um uivo animal, que ecoa pelas paredes de pedra antes de se apagar em um desmaio. O monge cauteriza o coto com um ferro em brasa. O cheiro de carne queimada enche o ar, fazendo com que vários pacientes vomitem. O homem talvez sobreviva à amputação, mas provavelmente morrerá da infecção que se seguirá. Eles apenas trocaram uma morte lenta por uma potencialmente mais rápida. O final da tarde traz uma mudança na luz. As sombras se alongam, transformando as figuras deitadas em formas grotescas e irreconhecíveis. A rotina se repete. Mais uma refeição, a mesma papa, a mesma sopa. A esperança, que talvez tenha tremulado com a luz da manhã, se apaga junto com o sol. A noite é o que todos temem. A escuridão traz consigo o frio, que penetra nos ossos e agrava as dores. Traz também os pesadelos, os delírios febris que se tornam mais vívidos sem a distração da luz do dia. As velas são acesas, mas elas oferecem pouco conforto. Suas chamas trêmulas criam mais sombras do que luz, fazendo com que o salão pareça ainda maior e mais assustador. O coro de sofrimento muda de tom. Os gemidos se tornam mais altos, os delírios mais frenéticos. Um homem grita que está sendo atacado por demônios. Uma mulher chama incessantemente pelo filho que morreu há anos. O monge de vigília noturna caminha entre eles, oferecendo um gole de água, uma palavra de conforto, ou apenas sua presença silenciosa, uma testemunha solitária da longa batalha da noite. Você, flutuando neste mar de dor, sente o peso de cada respiração difícil, de cada coração que luta para continuar batendo. Você entende que este lugar não é uma aberração. É uma parte essencial e honesta deste mundo. É a consequência lógica da fome, da sujeira, da ignorância e do trabalho brutal. É o destino final de muitos daqueles que você observou na mina, no tear, no campo. E mesmo em seu castelo, protegida por muros de pedra, você não está tão longe assim. Um corte mal curado, uma febre que não cede, um parto que dá errado. E você pode acabar em um leito não muito diferente, dependendo da mesma mistura de sorte, orações e medicina impotente. A noite no hospital é longa, para alguns, ela será a última, para outros, será apenas o prelúdio de mais um dia igual, esperando pelo fim. Deixe o cheiro de doença e desespero do hospital para trás. Sua consciência flutua para cima, atravessando o teto de vigas escuras, e emerge sob um céu cinzento e indiferente. O mundo lá fora não é governado apenas pela fome, pelo trabalho e pela doença. Ele é mantido coeso por uma teia invisível, mas incrivelmente forte, de crenças, medos e regras não escritas. É uma realidade onde o sobrenatural não é uma questão de fé, mas um fato do cotidiano, tão real quanto a lama sob seus pés. Você está prestes a mergulhar na mente coletiva deste tempo, um lugar onde a lógica e a superstição dançam uma valsa desconfortável, e onde cada gesto, cada palavra, tem um peso que você mal pode imaginar. A vida social não é um alívio da brutalidade, é apenas uma forma diferente de brutalidade, mais silenciosa e talvez mais cruel. Vamos descer para a praça do mercado, o coração pulsante da cidade. O som é uma cacofonia densa e humana, uma onda de ruído onde as vozes dos vendedores, apregoando nabos murchos como se fossem joias, se misturam ao balido de uma ovelha condenada e ao choro agudo de um bebê. O ar é uma mistura de cheiros, o aroma doce de maçãs, o cheiro terroso de raízes recém-arrancadas da terra, o fedor de peixe que já viu dias melhores, e por baixo de tudo, o odor onipresente de corpos não lavados. Aqui, cada interação é um pequeno drama. Um elogio a uma criança pode ser visto como um convite ao mal olhado, e a mãe rapidamente cuspirá no chão ou fará um sinal com os chifres para afastar a má sorte. Um comerciante te vende um tecido e amarra um pequeno nó em um fio de lã vermelha, um amuleto contra demônios que possam roubar seu lucro. As pessoas se observam com desconfiança, cada um com medo da inveja alheia, uma força tão poderosa e temida quanto a própria praga. Quando a noite cai, o centro da vida social se move para a taverna. É um buraco escuro, iluminado por velas de sebo que soltam uma fumaça gordurosa e cheiram a carne rançosa.
O chão é coberto de serragem para absorver a cerveja derramada e o cuspe. Aqui, entre goles de uma cerveja turva e amarga, as línguas se soltam. As notícias viajam não por jornais, mas pela boca de viajantes e mercadores, e cada história é distorcida e embelezada a cada repetição. Contam-se histórias de santos cujas estátuas choraram sangue, de cavaleiros que lutaram contra dragões nas montanhas distantes, e de vizinhos cujas vacas secaram da noite para o dia, certamente obra de uma bruxa. É aqui que as reputações são feitas e destruídas. Um boato sussurrado em um canto pode levar uma mulher a ser evitada como adúltera ou um homem a ser marcado como traidor. É a rede social original, movida a álcool e malícia, e tão eficaz quanto qualquer algoritmo moderno para espalhar desinformação. As festividades religiosas são a principal forma de entretenimento, uma mistura bizarra de piedade e caos. Em um dia de santo, uma procissão serpenteia pelas ruas lamacentas. Monges carregam o osso do dedo de um mártir em um relicário de ouro, e a multidão se acotovela desesperadamente para tocar o vidro, acreditando que o simples contato pode curar a escrófula ou garantir uma boa colheita. Mas logo após a passagem do relicário, a solenidade se desfaz. As pessoas bebem, dançam e participam de jogos rudes. Em certas épocas do ano, como na festa dos toulos, a ordem social é completamente invertida. Um camponês é coroado senhor do desgoverno, celebra-se uma missa de costas para o altar, e as pessoas usam máscaras grotescas, cantando canções obscenas. É uma válvula de escape necessária, um momento em que a pressão esmagadora da vida e da religião é liberada em uma explosão de anarquia controlada, antes que todos voltem às suas vidas de labuta e temor a Deus na manhã seguinte. Um casamento, especialmente o de um camponês, é um evento público do início ao fim. O casal se casa na porta da igreja, à vista de toda a comunidade. Um lembrete de que o casamento não é sobre amor, mas sobre propriedade e alianças familiares. Após a cerimônia, a festa é barulhenta e cheia de simbolismo rústico. Amigos do noivo fazem piadas grosseiras sobre sua virilidade, enquanto as mulheres dão conselhos sussurrados à noiva sobre como suportar a noite de núpcias. A consumação do casamento não é um ato privado. O casal é escoltado até o quarto por uma multidão bêbada, e na manhã seguinte, espera-se que os lençóis manchados de sangue sejam exibidos publicamente como prova da virgindade da noiva, e, portanto, da honra de sua família. Se não houver sangue, a humilhação é pública e o casamento pode até ser anulado. É um ritual que te lembra que seu próprio corpo, em breve, será submetido a um escrutínio semelhante, embora com tapeçarias mais caras e testemunhas de sangue azul. A morte, assim como o casamento, é um espetáculo comunitário. Quando alguém morre, o sino da igreja dobra, não apenas para anunciar o falecimento, mas para assustar os demônios que possam estar à espreita, tentando roubar a alma que parte. O corpo é lavado e vestido pelas mulheres da família, que enchem a boca do falecido com alecrim e sálvia para mascarar o cheiro da decomposição. Contratam-se pranteadeiras profissionais, mulheres cujo trabalho é chorar e gritar em voz alta, uma performance de luto para garantir que o falecido seja devidamente homenageado. Há um medo profundo de que os mortos, se não forem devidamente apaziguados, possam retornar como fantasmas famintos, ou pior, como revenants, cadáveres ambulantes que saem de seus túmulos para atormentar os vivos. O enterro é rápido, geralmente no dia seguinte, pois a presença de um corpo em casa é um convite aberto a maus presságios e doenças. A superstição permeia cada canto da vida doméstica. Derramar sal na mesa é um desastre, e você deve imediatamente jogar uma pitada por cima do ombro esquerdo para cegar o diabo que está esperando ali. Um gato preto cruzando seu caminho não é apenas má sorte, é um presságio de morte. As pessoas penduram ferraduras sobre as portas, não com as pontas para cima para segurar a sorte, mas para baixo, para que a sorte possa derramar sobre quem passa por baixo. As crianças não são poupadas. Acredita-se que as fadas anseiam por bebês humanos, e podem roubar um recém-nascido do berço, deixando em seu lugar um changeling, uma criatura feia e doentia. Para se proteger, os pais colocam objetos de ferro no berço ou vestem o bebê com roupas do avesso. Cada pequena ação do dia é governada por um complexo manual de instruções invisível para navegar em um mundo que se acredita estar fervilhando de forças malévolas.
O medo do outro é um pilar da coesão social. Qualquer um que seja diferente é visto com profunda desconfiança. Um homem com cabelos ruivos pode ser evitado pois acredita-se que Judas tinha essa cor de cabelo. Uma mulher que vive sozinha, que entende de ervas e não vai à igreja com frequência, rapidamente ganha a reputação de bruxa. Os leprosos são forçados a viver fora dos muros da cidade, e a usar um sino para anunciar sua aproximação, tratados como mortos-vivos. E a comunidade judaica, confinada em bairros separados, é o bode expiatório para todos os males. Se um poço é contaminado, eles são acusados de envenená-lo. Se uma criança cristã desaparece, surgem os terríveis rumores do libelo de sangue, a acusação absurda de que os judeus matam crianças para usar seu sangue em rituais. A identidade do grupo é forjada não apenas por crenças compartilhadas, mas por um ódio compartilhado, uma forma de unir as pessoas aterrorizando-as com um inimigo comum. A relação com o próprio corpo é um campo minado de tabus e ignorância. O banho completo é um evento raro e suspeito. A crença predominante, defendida por médicos, é que a água, especialmente a quente, abre os poros da pele, permitindo que o mau ar, o miasma, entre no corpo e cause doenças. A higiene consiste em lavar as mãos e o rosto, e talvez usar um pano úmido. Os odores corporais são mascarados com perfumes fortes, se você puder pagar, ou simplesmente ignorados. Os dentes são limpos esfregando-os com um pano e uma mistura de ervas e fuligem. Em seu castelo, o banheiro é um garderobe, um pequeno cômodo que se projeta da parede, com um buraco no chão que dá diretamente para o fosso lá embaixo. Uma solução prática que transforma o fosso em um esgoto a céu aberto. A ironia de usar roupas de seda e brocado sobre um corpo que raramente conhece a água é completamente perdida para eles. A verdade é uma mercadoria fluida, e as palavras têm um poder quase mágico. Em um mundo onde a maioria não sabe ler, a informação é transmitida oralmente, e cada boato tem o potencial de se tornar um fato. Um pregador itinerante pode chegar à praça e anunciar que viu os sinais do fim dos tempos, descrevendo com detalhes vívidos um bezerro de 2 cabeças que nasceu em uma aldeia vizinha como prova da ira de Deus, causando pânico em massa. Panfletos rudimentares, impressos com xilogravuras grotescas, começam a aparecer, embora poucos possam lê-los. Um deles, que poderia facilmente circular em qualquer cidade, poderia mostrar uma imagem de demônios dançando com bruxas em uma floresta, com um texto simples alertando que o diabo caminha entre eles, disfarçado de vizinho, de amigo, até mesmo de cônjuge. Em um instante, a desconfiança que já borbulhava sob a superfície entra em erupção, e as pessoas começam a olhar para seus vizinhos de longa data como se fossem monstros em potencial. Toda essa teia de crenças te envolve, mesmo dentro dos seus muros de pedra. As servas que te vestem murmuram encantamentos contra o mal-olhado. O cozinheiro faz o sinal da cruz sobre a massa do pão, para garantir que ela cresça. O sacerdote que te confessa te adverte sobre os perigos dos demônios, que tentam as jovens com pensamentos impuros. Seu casamento iminente não será apenas um contrato. Será um ritual carregado de superstições para garantir a fertilidade, para proteger contra feitiços de impotência, para assegurar que seu ventre produza um herdeiro homem e saudável. E se, por azar, seu filho nascer com uma marca de nascença, ou qualquer deformidade, não será visto como um acidente da natureza, mas como um sinal. Um sinal de seu pecado, ou de uma maldição, ou de um pacto que alguém em sua linhagem fez com as sombras. Sua vida está prestes a se tornar o palco principal para todos esses medos e todas essas expectativas. E o espetáculo está prestes a começar. Respire fundo, mas agora o ar é diferente. Ele não tem mais o cheiro de fuligem, doença ou medo. É o ar do seu próprio tempo, um ar que você respira sem pensar. Mas essa tranquilidade, essa ausência de perigo em cada inspiração, não nasceu do nada. Ela foi comprada, paga em parcelas de sofrimento ao longo de séculos. Em meio àquela escuridão que você visitou, pequenas sementes de mudança começaram a germinar, regadas pelo sangue dos acidentados e pela exaustão dos explorados. Os trabalhadores das minas, cansados de ver seus irmãos se tornarem fósseis, começaram a se unir em guildas, exigindo não apenas mais moedas, mas uma viga a mais de suporte, uma lamparina a mais para iluminar o caminho.
As tecelãs, vendo suas filhas definharem nos teares, começaram a sussurrar sobre limites, sobre a infância que estava sendo roubada fio a fio. Essas não eram revoluções com bandeiras e guilhotinas, mas motins silenciosos do espírito humano, a teimosa insistência de que uma vida deveria ser mais do que apenas uma longa e dolorosa espera pela morte. Esse eco distante de protesto se transformou ao longo de gerações na complexa arquitetura de proteção que hoje te cerca. O capacete que um operário usa em uma construção moderna é o eco do crânio esmagado de Jean na mina. As leis que proíbem o trabalho infantil são o epitáfio tardio para o pequeno limpador de chaminés, cujo fantasma negro finalmente pôde descansar. Cada regulamentação de segurança, cada inspeção de fábrica, cada direito a uma pausa, a um dia de descanso, é um tijolo na muralha que construímos entre nós e aquele passado brutal. Uma muralha erguida sobre uma fundação de ossos anônimos. Se hoje você pode se queixar de um dia longo no escritório, lembre-se que o próprio conceito de sair do trabalho vivo e inteiro foi, um dia, uma fantasia radical, um sonho sussurrado na escuridão, por aqueles cujos corpos eram considerados apenas mais uma peça descartável na grande e indiferente máquina do progresso. O mesmo se aplica ao que você coloca em seu prato. Se hoje você come pão fresco sem medo de que ele contenha serragem, ou bebe um copo de leite sem se preocupar com cérebros de ovelha, é porque a desconfiança se tornou institucionalizada. As vilas que se contorceram em agonia com o fogo de Santo Antão deram à luz, séculos depois, as agências de vigilância sanitária. A diarreia constante, a intoxicação alimentar vista como normal, tudo isso gerou uma demanda por algo revolucionário: a verdade no rótulo. As leis que hoje governam a produção de alimentos, que exigem padrões de higiene e punem a adulteração, são os descendentes diretos daquele medo visceral de ser envenenado pelo próprio sustento. Cada refeição segura que você faz é um pequeno monumento àqueles que morreram por um gole de cerveja adoçada com chumbo ou um pedaço de carne maquiada para esconder a podridão. A confiança que você deposita no seu supermercado é um luxo inimaginável para eles, um luxo construído sobre um cemitério de estômagos traídos. E a revolução mais silenciosa de todas talvez tenha acontecido no seu próprio corpo. O hospital que você visitou, aquele depósito de almas, lentamente começou a se transformar. Homens e mulheres curiosos começaram a fazer perguntas proibidas, a desafiar a sabedoria antiga. Eles perceberam que lavar as mãos antes de um parto diminuía a febre mortal que se seguia. Eles olharam através de lentes de vidro e descobriram um universo de criaturas minúsculas que viviam na água, no ar e na pele. A sangria foi substituída pela transfusão, as poções de esterco deram lugar aos antibióticos, e a oração, embora ainda um conforto, deixou de ser a única ferramenta contra a doença. Se hoje um corte no dedo é um inconveniente, e não uma potencial sentença de morte por tétano, agradeça àqueles que ousaram acreditar que o corpo humano não era um mistério divino impenetrável, mas uma máquina complexa que podia ser compreendida, consertada e, acima de tudo, salva. A medicina moderna é o triunfo da observação sobre a superstição, uma vitória conquistada em leitos de morte e mesas de autópsia. E você, a menina nobre esperando o cumprimento de seu contrato, também é a semente de uma revolução. Seu destino, selado antes que você pudesse falar, seu corpo tratado como um território a ser conquistado e colonizado, tornou-se o grito de guerra silencioso para as gerações de mulheres que viriam depois. A luta pelo direito de escolher com quem se casar, ou se casar. A luta pelo direito à educação, para ser vista como mais do que um útero com um dote. A luta pela autonomia sobre o próprio corpo, pelo direito de dizer não. Cada passo em direção à igualdade de gênero, cada lei que reconhece uma mulher como um indivíduo pleno, e não como propriedade de seu pai ou marido, é uma resposta tardia à sua resignação silenciosa. Sua história, e a de milhões como você, é o fio escuro e resistente que tece o fundo da tapeçaria da liberdade feminina. Um lembrete de que os direitos mais básicos que hoje tomamos como garantidos foram, um dia, a mais audaciosa das heresias. Agora, deixe essa consciência do passado se dissolver suavemente. O castelo, a mina, a taverna, o hospital, eles não desapareceram. Eles se tornaram as fundações invisíveis do seu mundo. Seu legado não está apenas nos livros de história,
mas no ar que você respira, na água que você bebe, nas leis que te protegem e nas escolhas que você pode fazer. Aquela realidade brutal foi o solo escuro e fértil de onde brotou a sua. A brutalidade deles comprou a sua segurança. A ignorância deles comprou seu conhecimento. O silêncio deles comprou a sua voz. Ao fechar os olhos, sinta o peso confortável do seu cobertor, a suavidade do seu travesseiro. Eles são mais do que objetos. São símbolos de um mundo transformado. E enquanto você desliza para o sono, permita que essa jornada termine. Deixe o passado descansar, em paz, sabendo que, de alguma forma, em cada vida anônima e sofrida, havia uma promessa. A promessa de um futuro que para eles era inimaginável. O futuro que, para você, é simplesmente agora, apenas respire e descanse.